Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Mais uma segunda-feira com bastante conteúdo aqui, para que a gente consiga bater um papo e entender um pouquinho mais sobre o nosso tema em questão. Mas vamos assistir uma vinheta para que a gente consiga aí, de fato, dar o start no nosso bate-papo. E eu quero agradecer a todos que vieram aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? Depois a live fica sempre gravada. Importante vocês nos ajudarem nos likes aí, importante vocês nos ajudarem na participação e na interação com a gente, que faz toda a diferença quando tem alguém para poder fazer uma pergunta, enfim, ter uma identidade com o nosso tema. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Show de bola! Bom, vamos lá então, né? Eu sou o Jairo Teles, eu sou idealizador desse canal, desse projeto, onde a gente concentra aqui, na maioria das vezes, dos nossos bate-papos, a qualidade de vida em sobriedade. E hoje, por consequência disso, sobriedade é o nosso tema em discussão. Marcos, muito prazer em conhecê-lo, eu acompanho o teu trabalho na rede social, e aí eu soube que a gente trabalha aí na mesma organização e que, como é bom saber que do outro lado da tela a gente tem aí pessoas que nos ajudam num time grande, né, em prol da sobriedade. Se apresente aí. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Eu trabalho em duas clínicas. Uma é a clínica Erimus Paraná, aqui em Floresta, onde eu estou, ao lado do Maringá. E a outra é a clínica Gran Vitória, que é em Cambé, ao ladinho de Londrina. É próximo aqui das 130 km aqui. Então, durante a semana eu estou aqui, né, até quinta-feira, e finais de semana eu estou lá. E atendo no meu consultório também. Para me apresentar, meu nome é Marcos Silveira, sou psicólogo, trabalho com dependência química há 13 anos, pouco mais até, já tenho para 14 anos. Sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose clínica, me formei em hipnose na Omni, o maior centro de treinamento de hipnose do Brasil, um dos maiores do mundo. E lá eu juntei o conhecimento de hipnose com psicologia e a minha área em dependência química e faço trabalho específico para dependente químico com hipnose clínica. Eu digo que a dependência química entrou na minha vida com sofrimento. Eu não me considero assim um dependente químico, mas eu tive um irmão onde surgiu essa clínica, que é a Clínica Gran Vitória, que é do meu irmão e do meu pai. Ela é de Cambé e começou em Londrina, depois migrou para Cambé, uma cidadezinha menor ali ao lado. Mas a Clínica Gran Vitória, ela surgiu em 2010 por causa do sofrimento que nós tínhamos com o meu irmão, com o filho do meu pai, né, meu irmão. Ali nasceu todo o projeto. Inicialmente não achei uma boa ideia, bem no comecinho, falava para meu pai, se um André dá trabalho, imagina, ele chama André, imagina uns 30, 40, 50 juntos, não vai dar boa isso. Mas com o tempo eu já estava fazendo faculdade de psicologia e com o tempo eu fui percebendo que é uma doença realmente, né, naquela época ainda já é diferente hoje o tratamento, já é diferente hoje a abordagem, é diferente o paciente, é diferente. Hoje nós temos bastante comorbidades aí, né? E a clínica começa ali, né? E eu começo trabalhando como monitor, depois como terapeuta, coordenador, passei todas as fases ali, fiz os cursos cabíveis ali para trabalhar na área,
vários cursinhos e depois eu me formei em psicologia no meio desse tempo aí e comecei a atuar como psicólogo na área. Tudo mudou, né, a minha visão. Hoje eu me considero a família, né? Eu falo para os pacientes que eu sou ao lado da família. E depois de um tempo, ainda já trabalhando, né? Isso algum tempo atrás, um bom tempo já, eu me percebi que eu era um alcoólatra funcional. Que é aquele cara que bebe cerveja no final de semana e acha que está tudo bem. Me senti um pouco hipócrita, acho, um pouco fingido, um pouco dava de dedo na cara do meu irmão, como se ele fosse a pior pessoa do mundo, e eu era tranquilo, não tinha problema comigo. Eu percebi que não era bem assim, né? Que na verdade o meu uso de álcool 3 vezes, 4 vezes na semana e 2 dias de ressaca, então eu tinha um dia de produtividade na semana. No mês 4 dias. No mês de 30 dias eu tinha só 4 que eu estava sóbrio. Você não está sóbrio, né? De ressaca você está, né, voltando ao seu normal. E eu comecei a perceber isso, que no fundo, eu estava viciado, porque todo final de semana eu tinha que beber. Toda festa eu tinha que beber. E comecei a me sentir muito podre, eu até uso o termo sepulcro caiado, né? Por fora muito bonito, cheio de cal, bem arrumadinho, por dentro podre. Pela injustiça ou ignorância que eu fazia com meu irmão. Mesmo trabalhando na área, sabe? Sabe como é que é, né? A gente trata bem o paciente e o irmão que é próximo tratava bem mal. E também às vezes falava da boca para fora, falava, eu não tenho esse problema. E hoje eu sei que não é bem assim. Hoje eu trabalho com esse tipo de público também. Eu acredito muito na consciência coletiva da família. Acredito que o que está acontecendo com os familiares, se tem familiares assistindo a gente aí, o que está acontecendo na sua casa, na sua família, não é acaso. Esse sofrimento que vem através do seu filho, do seu marido, da sua esposa, né, do seu ente querido, ele veio como um sinal, ele veio para alertar vocês a uma nova consciência. Ou vocês aceitam isso, começam a viver uma nova consciência, vocês vão ficar sofrendo muito. Porque a sobriedade, já puxando pelo tema aqui, para mim a sobriedade é o auge da alta performance cristã e o auge da alta performance do ser humano. Os sóbrios é os que contam a história do mundo. Os sóbrios é os caras que dominaram o mundo a vida inteira, desde que o mundo é mundo, e a gente conta a história deles, tatua a frase deles, acham eles lindos, né? Até vai na igreja e canta música louvando a ele. Um sóbrio bem conhecido, que eu estou me referindo aqui, é Jesus. E assim, eu sigo Jesus, mas mais ou menos, né? Não é nem tanto assim, eu ficava pensando assim. Eu ia na igreja no domingo, exalando o álcool do sábado. E estava tudo bem. Pagava o dízimo lá e achava que estava tudo certo. E que eu estava com o meu lugarzinho no céu. Com o tempo eu fui vendo que não é bem para mim, né? Tô falando de mim. Eu comecei a me perceber um pouco caiado demais e podre demais por dentro. Acho que é mais ou menos por aí. E hoje sou psicólogo, trabalho na área e sou sóbrio. E amo ser sóbrio. E cada dia que passa, eu estou mais rápido. Eu falo brincando assim que aonde eu quero chegar, não dá para chegar bêbado. E a velocidade que eu quero andar, não dá para ser bêbado também. E a sobriedade me dá essa velocidade e essa força para chegar onde eu quero chegar. Não sei se você quer fazer uma pergunta, que a gente está com esse probleminha do microfone agora. Agora dá uma zerada aí. Bom, que eu acho que o início da nossa live, ela se deu aí em 3 pontos importantes que eu prezo muito pela recuperação hoje, no sentido de, para eu ser um bom acolhedor, independente da condição profissional, mas para eu ser um ser humano acolhedor, eu preciso, primeiro,
ter 3 coisas que eu aprendi, inclusive, dentro do Instituto Padre Haroldo, que eu tive uma passagem lá. Empatia, que empatia não é simplesmente eu achar que eu preciso fazer um pouco mais além do que eu já tenho feito, ou tirar o meu sapato para colocar no pé de alguém. A empatia é eu ter, de fato, uma escuta reflexiva, um interesse genuíno de resolver um problema que venha diante de um atendimento, de uma demanda, e, acima de tudo, a espiritualidade, que foi o que você citou. Então, eu preciso ter esses 3 pilares centrais para eu conseguir, no mínimo, ter um acolhimento com eficaz. E isso não tem nada a ver com o profissional. O profissionalismo depois você vai ver, vai andar por caminhos que você vai trazer para você experiência nos livros e na vivência, na discussão de caso, etc. e tal. Mas, cara, nada melhor que alguém que passou monitor, coordenador, né? Teve aí um problema entendido e compreendido, e hoje eu faço, né? Eu e você fazemos parte de uma imensa família que estão em sobriedade. E aí chega, assim, ao lado profissional que fala, pô, aí então é a expertise, né? Juntando o que eu sei fazer com a minha prática de ação, e aí funde o negócio. Então, sem sombra de dúvida, cara, eu não te conheço pessoalmente, mas você deve ser um cara muito acolhedor, muito espiritualizado, que eu acho que faz todo sentido no momento do acolhimento, tanto da área familiar e mais ainda para um dependente químico que está em sofrimento, chegando, né, dentro de uma instituição ou fora. O cara bate no vidro do teu carro, no farol, é diferente o nosso olhar, né? Não é julgador, mas é um olhar tentando entender o porquê e a razão de tudo que ele está passando. E, às vezes, no simples bater de janela do carro, pedindo uma moeda, um trocado, eu posso ser um cara que, naquele momento, o cara precisa de ajuda, de uma palavra amiga. Então, é muito louco esse nosso universo, né? Eu costumo falar para as pessoas que estão próximas de mim, ou aquelas que acompanham, inclusive, o canal Recuperação em Foco, que o sabor da vida, cara, é fazer sempre o simples, sabe? Acordar num dia mal, por exemplo, que a Bíblia também fala, que se prepara para o dia mal, que ele vai ver. E aí eu preciso entender toda a dinâmica do dia mal para ressignificar tudo aquilo e chegar no final do dia fazendo o 10º passo e falar, pô, gratidão, velho, tá tudo certo, né? Então eu preciso abordar essa pessoa, porque de repente só precisa de um abraço. De repente só precisa, não, chega aí, entra no carro que eu vou te levar para um tratamento. Então, e a gente tem o preparo para tudo isso, né? Gratidão por isso, Marcos. E aí você se descobriu na psicologia também, e aí você faz um trabalho fantástico, tudo isso. A psicologia, hoje, eu gosto de falar sobre isso porque tem muitos psicólogos que acreditam que sabem trabalhar com dependente químico. Eu até tenho ideias de fazer curso para psicólogos trabalhar nessa área, porque eles se perdem muito, são muito manipulados, né? Alguns se envolvem emocionalmente com os pacientes, né? Porque o paciente dependente químico, como ele tem uma manipulação, né, intensa, e ele aprendeu isso, né, habilidade que ele adquiriu através de muitas práticas para conseguir aquilo que ele quer, ele se torna uma pessoa sedutora também. Então, nós temos vários casos, tanto de psicólogos homens e mulheres, que se envolvem com pacientes sem necessidade. Essa é uma das coisas. E a outra é ser enganado por eles, né? Cai na conversa ali, na manipulação mostra de pacientes, né? E tem muitos pacientes dependentes químicos, eu recebo muito isso, mães que me ligam e falam assim, olha, eu vou te mandar o meu filho aí, porque me disseram que você é um psicólogo diferente, me disseram que você consegue atrair ele para a sessão, essa é uma das famas que eu tenho por causa da maneira como eu abordo. Os psicólogos ainda, tem psicólogo assistindo aí,
ouçam isso, vocês não vão enquadrar, vocês não vão colocar o dependente químico, e eu vou um pouco mais a fundo, acho que poucas pessoas, mas o dependente químico em especial, vocês não vão colocar ele numa caixinha, vocês não vão colocar ele num molde, num quadrinho da psicologia. Olha, faz assim, faz assado, anote para mim as vezes que você sentiu vontade. Isso é uma perca de tempo enorme. Esse paciente ele precisa encontrar realmente uma busca interior que ele tem, ele é um buscador. Todo dependente é a pessoa que busca o entorpecimento, ela está buscando algo mais a fundo, né? É um buscador em si, e se perdeu. São pessoas extremamente sensíveis, pessoas extremamente inteligentes, que teve a sua história de vida, muitos com muito sofrimento, outros com extremo e abundante carinho que chega a afogar o cara. Então sempre é esses extremos, né? E esses caras eles se perdem e tentam achar um caminho. Quando surgiu a tal da ibogaína, eu estava numa entrevista numa televisão e na cidade de Londrina, e tinha um doutor lá falando da ibogaína e falando bem da ibogaína. E chegou na minha vez de falar. E eu era novinho, recém-formado. Faz pouco tempo, também não sou tão velho assim. Mas eu respondi assim com uma naturalidade bem rápida. Eu falei assim, olha, vai dar errado. Isso foi em 2014, 2000, sei lá, quando foi o boom acho que foi 2015, por aí, 2016 no máximo. Eu falei, vai dar errado. E eles falaram, por que vai dar errado? E o cara, antes de falar, o cara que falou antes de mim, ele defendeu com toda a força dele, fazendo doutorado na UEL, lá na Universidade Estadual. Eu falei, vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque ele está fazendo o mesmo caminho. Esse caminho da cura com algo externo, ele já fez com o crack, ele já fez com cocaína, ele já fez com o álcool. Nós temos que ir atrás da causa da causa. São pessoas sensíveis. Dependente químico é um cara que, se você falar de espiritualidade com ele no pé da letra, no pé do ouvido, como se diz, né, no papo reto, a maioria deles, tá? Não vou falar todos, mas a grande maioria entende e capta a ideia assim com muita rapidez e vê que é aquilo que ele buscava. Quando eu falo de sobriedade e falo para eles, você foi escolhido a dedo a ser sóbrio, Deus te quer sóbrio, levando até para um lado espiritual aqui. Psicólogo não pode falar disso. Lógico que pode. Você tem que ser sóbrio, cara. Essa é a sua vida. Eles entendem na hora isso. Porque o fato é esse, né? Vocês podem... A gente pode ficar batendo em cima, tentando modular esse cara, ou tentando achar. Agora tem uma tal de uma injeção que surgiu, está em teste, já tem pessoas querendo uma esperança. Ela pode causar alguma ajuda ou outra, como tem alguns já tem medicações para alcoolistas, mas não é algo de fora que vai resolver essa questão por dentro, que é de dentro, né? Tem que ser de dentro para fora. A maçaneta abre de dentro para fora, né? A porta tem a maçaneta só para lado de dentro. Essa é a ideia. Não sei se você quer fazer mais uma pergunta, Jair. Vamos lá. Eu quero agradecer as pessoas, né? Eu tenho colocado os comentários aqui, então vamos começar. A doutora Miriam Dias, que é uma das pessoas que também ajudam muito o canal. A doutora Miriam está falando de uma cidade gelada pra caramba, que é Poços de Caldas. Obrigado, doutora Miriam, por estar aqui conosco. Apesar de ela ser fisioterapeuta, mas ela tem uma linha aí de entendimento da dependência química também bem legal. A Marli, que também é uma das nossas praticantes aqui, de nossos comentários. Obrigado, Marli, mais uma vez está presente conosco aqui. Está falando de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda.
Muito bom ter vocês por aqui. Compartilhem nossos momentos, as nossas reuniões aqui, que fazem um efeito tremendo para nós que participamos, mas também com pessoas aí que têm tido problemas, né, de álcool e outras questões que afetam até os nossos comportamentos. A Marta Lima, que também é uma guerreira, faz parte do nosso time, viu, Marcos? Ela também é uma dependente química, está a longa data aí, acho que foi 14 ou 15 anos que ela comemora esses dias atrás, de sobriedade. Também fala bastante lá do Rio Grande do Sul. E mencionando a Marta, também quero agradecer a galera da Cotefem, que é uma comunidade feminina que também lá no Rio Grande do Sul, que é uma referência de tratamento, também trabalha na linha da Febract, enfim. Quero agradecer aí, pessoal, também, através da Marta. E olha que legal que a Marli fala, ó, a codependência é tão grave quanto a dependência química. Eu conjumino dessa mesma expectativa aí da Marli, até porque a codependência, nós dependentes químicos nos tornamos a substância dos pais, do esposo, da esposa, do tio, do avô, enfim. Por quê? Porque os nossos comportamentos, eles não são lineares, os nossos comportamentos, eles são totalmente desenfreados quando a gente está no uso de drogas, né? Então, para a gente alinhar tudo isso, aí vem uma intervenção medicamentosa, vem os aconselhamentos, vem aí a técnica do psicólogo, vem aí o psiquiatra para poder entender todo o panorama do acolhido ou do paciente, enfim. E aí, a codependência, falando dessa questão tão importante também, que aí depois eu vou mencionar algumas coisas também, e olha a coragem dela, né, Marcos, para falar que a codependência, ela sim afeta muito mais do que o dependente. Olha esse comentário abaixo, ó. Sou codependente, sinto necessidade de buscar aprender cada vez mais para poder ajudar. Graças ao poder superior, estamos vivendo só por hoje. Você quer fazer uma fala em relação a isso? Olha, codependência, eu lembro quando, lá na Clínica Gran Vitória, no comecinho, quando a gente começou os grupos, né, nós temos lá que começou em grupo, depois ficou mais individualizado, que é a mentoria familiar. Eu comecei a perceber que o paciente vinha internado e ali nos primeiros meses ele não comia direito, não dormia direito, ele tinha insônia, uma irritabilidade, ficava sem fazer o que gosta ali, meio travadão. E eu percebi que a família também lá fora não comia direito, não dormia direito, ficava um pouco com irritabilidade, não fazia o que gosta. Mas a questão é que o cara que está internado foi retirada a substância dele. E a família foi retirada o quê? Para que ela tenha essa crise de abstinência. Então, assim começa a idealizar, né? O termo de codependência para dependência química, né? Tem a codependência emocional, tem vários tipos que está englobado aí também. Nos Estados Unidos, os tratamentos, quando iniciou, era de 24 meses, né? Era feito no Exército, né? Depois no Brasil também começou as comunidades junto com o Exército Brasileiro, e as pessoas ficavam lá dentro, era como só comunidade, assim, meio misturada, né? Colocava o cara lá, o alcoolista, né, na época. E foi percebido que algumas mulheres ali, elas largavam dos seus maridos depois que eles paravam de usar, porque ele voltava no nível de conhecimento da doença e a esposa estava no mesmo, e ela largava e depois observaram que ela arrumava outro alcoolista para casar ou para namorar. E começou a perceber essa busca por um doente, ou por alguém, né? Isso é uma das coisas que eu estava falando dos psicólogos. Tem psicólogos, tanto homem quanto mulher, que querem achar um doente para cuidar. Isso é uma coisa que tem que observar. Psicólogos, por isso que se envolve emocionalmente também com os pacientes. Mas o codependente, ele tem duas maneiras, ele tem que ver, né? Tem os codependentes que querem internar por ódio, né? Internar você na pior clínica que eu achar. E hoje está surgindo os codependentes, né? As famílias, graças a Deus, que estão começando a entender que é um tratamento realmente, que tem tratamento, que tem metodologia, e interna o paciente e também entra em tratamento.
que o codependente precisa? Ele precisa de um espaço de fala. O codependente precisa de um psicólogo, precisa falar sobre suas dores, né? E começar a identificar que realmente adoeceu junto. E, se for necessário, se é o caso, entrar em sobriedade também junto. Eu vi que está aí vivendo só por hoje, né? Graças a Deus, poder superior, estamos vivendo só por hoje. O codependente também tem que viver o só por hoje, viver a sobriedade. Assim irão atingir um novo nível de consciência familiar. É a coisa mais linda que existe no mundo. Eu acho que esse é o auge do meu trabalho, é quando eu vejo famílias que entram em sobriedade junto com o paciente e atingem... São outros níveis de consciência, né? Isso vai trazer, né? E para que isso aconteça, tem que se tratar, perceber, né? Eu acho que, não sei se eu já posso continuar falando, tocando aqui. Eu vou para um outro, acho que uma coisa importante que eu gosto de falar sobre a sobriedade. O paciente que quer atingir a sobriedade, ele precisa limpar o seu corpo, primeiramente, a sua mente, né? E a parte espiritual. E a mente e a parte espiritual, o corpo ele limpa sozinho, ele tem uma habilidade maravilhosa, essa máquina extraordinária que é o corpo, ele vai se limpando com o tempo dentro da comunidade, se alimentando bem, dormindo no horário certinho, né? O ciclo circadiano bem alinhadinho, né? Os primeiros familiares que tiram o paciente com 2 meses, é a pior coisa que vocês fazem na vida. Por quê? Porque depois de 45 para 60 dias, ele está finalizando a homeostase dele, biológica, cerebral. A homeostase significa reequilíbrio. Então, reequilibrando, você tira o cara, é igual o cara que levou um tombo e se levantou. Aí já tira ele e fala, vai, corre. Ele vai correr meio torto, na primeira curva ele vai cair de testa no chão de novo. Então, familiares, olha, dica. Mínimo, tratamento mínimo, se existe um tratamento mínimo. Se existe, tá? Se existe tratamento mínimo. É de 4 para 6 meses. Mínimo. O mínimo. Ai, Marcos, mas nossa, meio ano da vida do meu filho. Pois é, ele usa droga faz 10 anos. Ah, não, eu descobri que ele usa cocaína faz 4 anos. Quando você descobre que seu filho usa cocaína, você está atrasado de 3 a 4 anos. Isso é batatinha. Mãe, estou usando droga, ou você descobriu. Você está 3 a 4 anos atrasado. Ele vai fazer 3 ou 4 anos a 4 anos que ele está usando já. Daí você descobriu, tá? Então, se o seu filho falou que ele cheira cocaína há 4 anos, provavelmente ele cheira há 6, 7, 8 anos. Tá? Então, isso tem que ver. Será que um uso de 4, 5, 6, 7 anos vou resolver em 6 meses? Calma lá, tem que ir devagar, tá? E para se alinhar essa parte mental e espiritual, nós temos que observar os alimentos. Nós se alimentamos com os buracos de cima, né? E nós evacuamos com os de baixo. Então, isso fica para as famílias também. E eu passo isso para os pacientes que estão lá dentro. O que você alimenta? O que você vê? O que você ouve? O que você pensa, sente? O que você fala dentro da comunidade? Quais são os seus assuntos mais frequentes? Quais são os seus pensamentos e sentimentos mais frequentes? Né? Porque isso é o que você é. Então, o paciente que escuta as mesmas músicas que ele escutava no uso, não vai dar certo. O paciente que fica ouvindo notícias e vendo coisas, filmes violentos e que falam de uso de droga e coisas desse tipo, principalmente no tratamento. Complicado, porque você está alimentando a sua mente com isso. É como se a sua mente fosse um grande balde e está cheio de água suja. Aí você vai numa reunião do Jairo lá e joga um pouquinho de água limpa. Vira as costas, sai da reunião, fala, tchau, entra para dentro do convívio, volta a falar um monte de asneira, volta a escutar lá a música que você escutava, não estou falando mal de uma música ou de outra, mas a música, geralmente a música que você escutava no uso, ou músicas
de baixa frequência. O que é uma música de baixa frequência? É uma música que não tem melodia. Eu vou dar um exemplo, vocês já vão entender. Tchá, 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 tchá. Ela tem uma mentalidade bem baixa. Não tem melodia. Então, essa música e fica escutando isso vai baixar a sua frequência. E aí você joga água suja de novo no balde. Você nunca vai ganhar a luta. Né? O trabalho terapêutico é uma luta enorme para limpar essa aguinha aí, vamos dizer, essa água mental. Você assiste filmes que só falam de tráfico, de droga, de prostituição, e fica vendo notícias, adora ver notícias de vamos ver quem foi preso na cidade, quem foi o cara que matou, que morreu. E você vai se tornando isso. Não lê. A leitura é algo fundamental para a vida, fundamental para a evolução do ser. Quem tem filho pequeno, gente, pelo amor de Deus, faça seus filhos lerem, porque isso está acabando com a maior dádiva que Deus nos deu, que é a criatividade. A criança que não lê, que vê tudo pronto, ela está atrofiando a sua criatividade. A criança que lê, ela tem que criar na mente dela. Se o seu filho não lê, você está atrofiando a criatividade do seu filho. E a criatividade é a única coisa que vai diferenciar o ser humano das máquinas. Então tem que ler. E o paciente está dentro da clínica, eu falo, leia, mas eu não gosto, leia uma frase. Lê 2 frases amanhã, vai lendo, vai indo, vai mexendo, vai mudando o seu alimento. Né? E falando, relacionado também às coisas que conversam dentro da comunidade. Então, eu digo que o amor é tudo na vida, né? Tudo é amor, o amor movimenta o mundo, o amor faz o mundo se mexer. O amor é o que move o nosso mundo. Alguém teve que amar a costura e fazer essa camisa para mim, porque eu não sei fazer uma camisa. Então, o amor de uma pessoa me fez me vestir. Eu não vivo sem o amor do outro. Se minha mãe não me amasse, se o amor do outro, da minha mãe, do meu pai, não me envolvesse quando eu recém-nasci, o ser humano é o bicho, né, o animal mais inteligente do mundo, mas o mais dependente que tem do amor do outro. Um nenezinho recém-nascido, você pode colocar comida em volta dele, ele vai morrer. Ele vai a óbito se você não pegar ele, não criar ele, não tratar dele. Aí você dá um nome para ele, ama ele, alimenta ele, e assim vai indo. O amor, o ódio, né, que é o que mais a gente tem, ele é o amor doente. As pessoas acham que o ódio é ao contrário do amor. Ao contrário do amor é o medo. O medo me impede de amar, o medo me impede de ser quem eu amo, o medo me impede de ser aquilo que eu amo, o medo me impede de colocar o meu amor em movimento. O ódio é o amor doente. Então eu odeio uma pessoa ou uma situação, mas eu não tiro ela da boca, não paro de falar nela. Então eu falo isso para os pacientes. Eu odeio crack, eu odeio. Então tira ele da boca primeiro. Porque você vive falando sobre. E fala dentro da comunidade e fala o tempo todo sobre o vício. Não tira ele da boca. A anulação do amor é indiferença. E para ter indiferença, você tem que transcender isso. Né? Você quer falar, Jair? Fala aí. Isso que você acabou de falar, Marco, para mim faz um baita de um sentido, porque assim, nós, dependentes químicos, temos que tomar cuidado, literalmente, com o que a gente pensa, o lugar que a gente frequenta e as pessoas que têm acompanhado a nossa vida. Só que quando a pessoa que está fazendo o tratamento volta para casa, se a família não entender que, primeiro, é codependente, segundo, que precisa ser ouvida e que, literalmente, como você falou, a cura parcial, que esse movimento que a gente busca, só por hoje nós estamos livres, só por hoje nós estamos no caminho da sobriedade, a família também tem que entender esse processo com eles. E aí vem uma questão que muito... Eu tenho identidade, inclusive, na semana passada com esse assunto, porque ao invés de algumas famílias acolherem o movimento que o filho faz, ou que o marido está fazendo, ou a esposa está fazendo dentro de uma internação, aí venceu o prazo de 90 dias, volta para casa. Muitas das vezes,
O que atrapalha o cara que fez 90 dias do tratamento é a própria família, apontando o dedo, sabe? Não troca-se o repertório, não troca-se a água, não faz um movimento de limpeza interior, limpeza aqui das ideias, né? Vamos entender o processo terapêutico, tanto da pessoa que está fazendo o tratamento, quanto nós, que somos os codependentes, porque não tem como eu cortar o meu pai e esquecer dele. Eu vou ter que conviver. Não tem como eu cortar, como se fosse cortar um braço da minha esposa, do meu marido. Não dá. A convivência, ela vai voltar. E aí a qualidade da minha convivência que implica diretamente a saúde mental e aonde eu tenho que direcionar a minha sobriedade, né? Então, quando você diz esse assunto, vem muito à tona, porque eu trabalho com a questão do pós-tratamento e eu faço algumas áreas do pós-tratamento, inclusive acompanhamento terapêutico de outras pessoas que não precisaram nem fazer internação. Mas eu encontro sempre esse impasse, que as próprias famílias não conseguem acolher, não conseguem deixar de fazer o movimento de apontar, o movimento de falar, tá vendo? Eu estava só esperando você fazer isso. Não precisa, vamos mudar esse repertório, né? E aí vem com que a Marli disse que ela é uma codependente, eu acho que é fantástico quando a pessoa fala isso, porque é uma coragem tremenda e de admitir um fator que precisa ser admitido, né? E aí, antes da gente pular para um outro assunto, eu dei uma pesquisada, Marcos, em relação à sobriedade na área da dependência química, ou transtorno por uso de substância, como diz aí os termos mais técnicos, ABAD, etc. Como ter uma sobriedade? A sobriedade, ela deve praticar algumas... Para a pessoa se manter em sobriedade, deve ter prática de atividade física, deve participar de grupos de apoio. Tanto nós, como dependentes químicos, a gente tem o AA, o NA, e neuróticos anônimos, enfim, uma outra infinidade de pessoas, né, em comum acordo ali que fazem o negócio girar como grupo de apoio. E também vem a questão da codependência, que daí eu quero exaltar, inclusive, o nome da Pastoral da Sobriedade, que faz muito sentido para algumas pessoas, do amor exigente, que faz sentido também para algumas pessoas, que tem todos os valores e todos os princípios para eu agregar dentro do meu convívio com o familiar que tem problema, que eu faço a dinâmica ser mais tranquila, menos tensa. E mais uma vez, parece até meio taxativo esse assunto, mas o envolvimento da família dentro de um tratamento do ente querido é primordial. Ele vai se sentir acolhido não só pela equipe inter e multidisciplinar onde ele está internado, seja ele qual modalidade de tratamento for, mas ele vai interagir com a família em qual sentido? Pô, eu estou me limpando aqui e as pessoas estão vendo tudo isso. As pessoas estão participando do meu processo. Porque amanhã ou depois, como você iniciou a nossa live, Marcos, nós somos seres manipuladores até a terceira geração, cara. E uma hora ou outra, a fala de manipulação vai surgir. E quando a família não está presente dentro desses grupos de apoio, cara, é inevitável aí uma recaída. Isso que eu já passei, tá? É a história minha que eu estou relatando aqui. Se tiver identidade, legal, mas eu já sofri com isso. Mas e quando a família entende o processo terapêutico feito num grupo de apoio, como o Amor Exigente, por exemplo, que veio bastante gente aqui no canal para poder falar um pouco sobre as especialidades do amor exigente e do acolhimento do amor exigente. Faz toda a diferença quando o ente querido é mergulhado nesse universo bom, e aí a gente vê essa água sendo trocada diariamente, né, Marcos? É isso aí. A família precisa interagir, porque nós podemos ver, gente, como eu já disse aqui anteriormente, como um
problema, assim como é uma maldição na família. Mas a gente pode ver também como um sinal. Aparece, né, o lado doente de todo mundo quando surge uma dificuldade familiar. E essa frase é bem dita dentro de comunidades e é do Albert Einstein, né? Fazer a mesma coisa esperando outro resultado, insanidade. Albert Einstein foi muito feliz nisso, né? E é fato. Então, tem familiar que está fazendo a mesma coisa. Ah, mas eu vou fazer diferente por quê? Para esperar outro resultado, né? É como se... É triste falar isso, bem complicado falar isso. Mas tem familiares, não são todos, mas tem uma parte das famílias que começam a normalizar e, de um certo modo, viver nesse operante da internação. Vamos cuidar do nosso doente. Vamos internar o nosso doente, vamos colocar ele na clínica e é isso, sabe? É como se a clínica fosse uma oficina e fica nesse sentido. Toda hora que pode, vai lá, interna ele e tira ele, coloca ele de novo e não tem evolução, não tem mudança nenhuma. Então, eu convido as familiares, vão ao psicólogo, um psicólogo que tem a capacidade de atendimento, né? Um psicólogo que conhece dependência química. Sentem na frente deles, contem a história de vocês, comece a fazer um atendimento, se coloquem nessa posição de atender. Tem gente que fala, psicólogo é só para doido. Sinto muito lhe informar, você é meio doido mesmo, não se chateie. Não, se existe gente normal, já dizia Sigmund Freud, mata no ninho logo porque vai dar errado. Ninguém é normal. Você é maluco no seu silêncio. Dentro da sua cabeça, se você for colocar tudo para fora que tá aí dentro, eu te dou uma semana para você parar no hospício. Todo mundo tem as suas doideiras, todo mundo tem as suas loucuras, a sua maneira de pensar no mundo. Então, quando você vai no psicólogo, você vai ter um espaço de fala. O dia que você entender, de médico e louco todo mundo tem um pouco, quer ver isso aí? O dia que você entender que o set analítico, a sala da psicologia, é o seu ponto máximo da vida. É onde você pode ser como você queira ser. Falar da maneira como você quer falar. Falar dos assuntos que você quiser falar. E aquele cara que está ali, o psicólogo ou aquela psicóloga, ele não vai te julgar. Vai te escutar, vai te dar um ponto de escuta. Ah, mas eu faço isso com a minha esposa. Não, você não faz. Porque quando você começa a ir no psicólogo e o psicólogo começa a colocar você em análise, você chega numa frase, uma das mais famosas de Sigmund Freud, que ele fala assim: eu não quero saber o que você quer me falar, mas eu quero saber o que você não quer me falar. Parece ser doideira isso, mas você começa a falar realmente aquilo que você não fala para ninguém. E você começa a confessar coisas que você mesmo tem vergonha ou até medo de falar. Aí você entra em análise. Isso vai mudar a tua vida, vai te trazer uma liberdade maravilhosa. E assim, eu falo isso com a maior firmeza possível, assim você estará ajudando o seu ente querido que está internado. Como assim? Exatamente. Porque você vai esvaziar a sua xícara e vai conseguir perceber coisas suas e dele. E assim realmente você vai conseguir ajudá-lo. Então você não consegue ajudar o afogado afogando junto. Então primeiro você vai aprender a nadar, ele também está aprendendo a nadar lá, e vocês vão nadar junto depois. Tá? Vão construir um barco da família, vão ir juntos. E você vai perceber realmente que tem dificuldades. Porque ele lá na clínica, passando por psicólogos, eu falo que para as famílias, as clínicas geralmente tem aí 3 a 4 reuniões por dia. Vamos colocar que tem 3. De segunda a sexta, só 5 dias. São 15 reuniões, né? Por semana. E vocês, familiares, quantos grupos de estudo e reunião que vocês participam por semana? Ah, isso é só reunião. E atendimento psicológico semanal? E vocês, quantos atendimentos psicológicos vocês estão tendo? Então, ver isso. Se vocês realmente querem uma efetividade no tratamento, é se interagir com isso.
porque daí começam a perceber até os momentos de dizer não, os momentos de dizer sim, os momentos até de se afastar um pouco. Tem pacientes que estão num nível tão grande de dependência, dependência química, que precisa de um punho forte, de um familiar que já fez essa busca interior, está se conhecendo, e esse familiar, ele consegue falar um não, que a gente chama de não terapêutico. Isso a gente vê hoje mesmo, vindo na clínica. Então a gente vê isso com várias maneiras. O pai, a mãe que vem e fala não. A princípio parece ser algo, nossa senhora, mas esse cara mesmo de hoje, o exemplo de hoje, esse não foi de manhã. No final da tarde ele já estava ali, nossa, cara, eu aceito, tá bem, pô, meu pai estava certo e tal. Ele estava esperando, parece que interiormente ele estava esperando esse não. Me dê um não, pai, por favor. E esse pai relatou pra gente que foi a coisa mais difícil que ele fez, mas ele conseguiu. Então, pessoas que estão se tratando começam a entrar em outro nível de tratamento, outro nível de terapêutica familiar, terapêutica coletiva, né? Então, a gente está puxando aqui para a família. Eu sempre, toda vez que eu falo, puxo família porque eu me considero família. E a sobriedade, gente, a sobriedade, ela é a busca máxima do homem. Todos nós queremos ser sóbrios. Eu não quero. Segunda-feira de manhã a gente conversa. Você vai falar para mim que você quer ser sóbrio. Marcos, não é bem assim. É sim, sim. Alguns familiares já me abriram essa possibilidade de falar mais de perto. Pais que eu converso e começo a falar sobre essa bebida, esse consumo de álcool que ele faz, como eu fazia, de finais de semana e às vezes de quarta-feira no jogo. Então, provavelmente ele tem um ou nenhum dia de sobriedade na semana e no mês. Final de ano, então, Deus amado, bebe e quase que morre. E eu falo com esse pai e começo a fazer perguntas mais íntimas, como relação com a esposa, intimidade com Deus, intimidade com os filhos. E esse cara começa a se perceber como um alcoolista. E esse cara começa a se perceber como uma pessoa totalmente disfuncional. Né, mas as pessoas falam, não, mas esse cara que eu conheço, que bebe todo final de semana, Marcos, ele é bem sucedido. É assim. Ele pegou o resto de energia que sobrou como os chineses chamam de Qi, ele pegou o resto do Qi dele, que sobrou ali 30%, que 70% está focado no álcool, e colocou para ganhar dinheiro. Ele vai ser bem sucedido, financeiramente. Mas se você falar com a esposa dele bem de perto, ela vai dizer que amoroso ele não é. Os filhos ele nem conversa muito, ele só paga. E assim a gente vê a disfuncionalidade do alcoolismo nas famílias. A pandemia mostrou muito isso. Veio a pandemia e as mães, as mulheres, começaram a perceber: nossa, esse alcoólatra é meu marido, não sabia que ele bebia tanto. E mulheres também, né? Usando bastante álcool. Então a gente, no Brasil, essa cultura do álcool, né? As propagandas, as pessoas são belíssimas, as pessoas são saradas, são felizes. Mas não é isso que a gente vê em churrascos e bares, né? Não são pessoas saradas, não são pessoas felizes. São pessoas tentando amortecer as suas dores da semana inteira no final de semana. São pessoas que daí vão no domingo na missa e fingem estar tudo bem. Não está tudo bem. São pessoas que dizem ser cristãs, mas só seguem aquilo que convém, aquilo que fica bonito na foto. Colocam a Bíblia debaixo do braço, decoram alguns versículos, decoram algumas letras de músicas de louvor, pagam dízimo. E aí? É só isso? É só isso que você tem para dar? É só esse nível que você consegue alcançar? Mas no fundo, quando eu converso com pessoas assim, elas me chegam com essa indagação. Eu também quero ser sóbrio. Eu queria ser sóbrio, como é que faz? E quando eu falo para elas da beleza da sobriedade, porque o sóbrio ele se torna a pessoa real. Se você for no grego,
Sóbrio vem de critério, que significa diferenciar o verdadeiro do falso. O sóbrio sabe viver o verdadeiro e sabe identificar o falso. O sóbrio, ele está sempre à frente. Como que é isso? No domingo de manhã, eu não vou mais na missa fedendo cerveja e com uma ressaca. Eu vou sóbrio. Eu acordei mais cedo do que o que bebeu no sábado. E o que bebeu no domingo, depois da missa ainda, vai comer uma feijoada e toma mais um pouquinho de chopp. Na segunda-feira, eu acordei mais cedo e acordei muito bem. Então, a pessoa que bebe no final de semana, a semana dele começa na terça para quarta. E eu comecei na segunda. Então, a sobriedade vai te colocar num ponto seleto, num outro nível de consciência, outro nível de pessoas. Aí você começa a participar da mesma seleção das pessoas que contaram a história do mundo. Até mesmo no sóbrio, ele dá uma habilidade tão forte, você fica numa alta performance tão forte que até pro lado ruim também. Um cara que era sóbrio, pelo que conta na história, era Hitler. Ele quase dominou o planeta. Porque enquanto os alemães bebiam lá e bebedavam, ele não. Ele era mais esperto que os outros. Você senta numa reunião com pessoas bebendo, só você que não. Em poucos minutos ou uma hora, tá todo mundo falando o mesmo assunto que fala há 10 anos, falando um monte de baboseira, contando a mesma piada de sempre, parecendo um monte de tonto. E você não. É verdade. A gente dá risada, mas é um cômico um pouco triste. A esposa se arruma para o marido e à noite acaba ele roncando no sofá. O filho quer chamar a atenção e o pai coloca ele no celular para ele dar espaço para o pai, porque o pai quer tomar cerveja e assistir o replay do jogo que ele assistiu na quarta-feira. E assim se embebedam. E assim se embebedam. E finge que está tudo bem. Pode falar, Jair. Cara, eu acho que eu vou trazer você mais vezes aqui. É bom esse bate-papo, bom essa orientação, esse conceito de história, esse conceito de mundo real que nós vivemos, né, do que é prioridade hoje para algumas pessoas e alguns pais, como você mencionou, e o que a sobriedade pode nos garantir, né, que é a diferença, e você falou uma coisa muito legal, a diferença entre verdadeiro e falso. Cara, que muito louco essa comparação e aí eu fico viajando aqui, né? Porque eu tenho que ter, então, no mínimo, como a Narcóticos Anônimos fala, que a minha gratidão ela precisa falar. Então, hoje, a minha gratidão te fala por você, Marcos. Você, pelas suas orientações, pelo teu belo trabalho na rede social, que eu não te conheço aí pessoalmente, mas fica o meu abraço aqui, para que você sinta aí meu abraço e seja mais um elo, né, onde quer que nós estejamos, cara, para poder levar a infinita graça e misericórdia que foi acontecido conosco e que a gente pode hoje fazer através do 12º passo, né? E aí, para a gente poder finalizar, uma outra questão que eu pude observar nesse nosso, depois que a gente discutiu qual que seria o nosso tema, diz assim, ó: 5 dicas para manter a sobriedade. Primeira delas, algumas pessoas e lugares devem ser excluídos da vida. Esqueça a sua turma de ativa, esqueça o seu bar, esqueça o seu happy hour, se afaste de tudo e de todos, remeta a sua antiga vida. Então, cara, eu acredito que essa primeira dica é o tipo feijão com arroz que a gente tem que fazer em sobriedade, né? Segunda dica, faça esportes e atividade física. Por quê? Porque eu preciso distensionar todo o meu dia, eu preciso tirar toda aquela energia que é produzida durante o meu dia, eu preciso extravasar.
E aí não vou encontrar isso na bebida, não vou encontrar isso na substância, não vou encontrar isso em outro lugar. Então faça atividade física acompanhada com um profissional ideal, que faz toda a diferença, que quando você vai pôr sua cabeça no travesseiro, você fala, pô, dever cumprido, estou fazendo o sugerido. Terceira dica, aprenda a ficar sozinho. E aí vem o exercício do autoconhecimento. Tem o exercício que eu posso mergulhar dentro de mim, analisar as minhas sensações, emoções, qualidades de pensamento, palavra, qualidade de pessoas que eu quero próximas de mim. E, enfim, isso vai repercutir diretamente na minha prática de acolhimento, minha prática de ser humano. Quarta dica, seja a sua prioridade. Eu preciso. Sabe aquele lance de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu? Precisa ser. E isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso precisa ser prioridade. O que o Jairo pensa, o que o Jairo quer para a vida, o que o Jairo quer para as pessoas que estão do lado, e o que eu quero ser para as pessoas também. Né? Isso eu consigo somente nesse exercício, quando eu me coloco em prioridade. E quinto passo aí, quinta dica que eu queria deixar, aceite toda e qualquer ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Eu acho que é o caminho para uma longa jornada de sobriedade e longos anos com qualidade de vida. Né? E aí eu queria deixar para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer já aí a presença da galera que veio também. E vamos estruturar outra agenda para você voltar para cá. Valeu, obrigado. Eu quero deixar aqui para o final algo que nós temos uma presença que nós vivemos. Hoje vivo a sobriedade porque quero viver movimentos conscientes nessa presença. O que eu estou querendo me referir aqui? Todos nós, e tudo que você vê e que você não vê, é feito da mesma matéria. Nós somos feitos de átomo. O átomo, ele é engraçado, né? Parece coincidência, mas ele é muito parecido com o sistema solar, né? Ele tem o núcleo, né? E os elétrons ali em volta. Prótons e nêutrons, né? E você percebe que ali se faz uma trindade também. Ali se faz o três novamente, Pai, o Filho, o Espírito Santo. A mãe, o pai, o filho, negativo, positivo, neutro. Tudo em três. E esse átomo que é feito nós somos feitos dele, nós somos feitos basicamente de 7 octilhões de átomos. Não sei se vocês sabem o que é um octilhão. Um octilhão é um número e 27 zeros. Né? 1 bilhão é um número e 9 zeros, né? Se eu não me engano. Um octilhão é um número e 27 zeros. Então é bastante coisa. Se você é feito basicamente de 7 octilhões de átomos, na experiência da fenda dupla, se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão perceber que eles conseguiram comprovar que o átomo tem consciência. Se o átomo tem consciência, você é feito de 7 octilhões de consciências. E se eu movo meu braço, a incapacidade dos meus olhos, do olho do ser humano, não percebe, mas eu mexo várias partículas de átomos no ar. Nós estamos mergulhados nessa presença. Nós estamos mergulhados nessa consciência. Então perceba que quando nós falamos que nós somos imagem e semelhança de Deus, não necessariamente diz que Deus tem 2 orelhas, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, mas nós estamos mergulhados na presença dele. A presença está em todos os lugares. A consciência está em todos os movimentos. Então, quando você percebe isso, muitas coisas começam a mudar, porque você vê que você é uma verdadeira consciência. Então, o lugar onde você está agora, a situação que você está agora, tem a ver com os movimentos e as vibrações que você fez lá atrás. E para ir também nesse mesmo sentido,
tem um estudo daquele japonês, um cientista japonês, Emoto, que ele congelou partículas de águas referente a sons. Ele colocava músicas, discurso do Hitler, ele colocou palavras de gratidão, palavras de ódio, e a água tomava formas diferentes. Busquem isso na internet. Você é feito de 60% a 70% de água. Então, retomo lá o que eu falei lá atrás. O que você está escutando? O que você vê? O que você fala? Quais são os seus sentimentos mais predominantes? Seus pensamentos mais frequentes? Isso diz sobre você. Então, mude a vibração do seu corpo e da sua alma através daquilo que você vê, escuta, fala, pensa. E também, assim, você vai mudar os movimentos conscientes dos seus átomos e vai mudar a consciência do que você é. Acho que isso é o que eu quero deixar para vocês aqui. Todos nós somos feitos disso. E isso é a presença, isso é a consciência em plena ativação, em plena presença total, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quiser me convidar na próxima, estarei de novo. Um grande abraço a todos vocês e tamo junto. Bom, gratidão é toda minha, Marcos, do pessoal do Recuperação em Foco, né? Lembrando, pessoal, a gente está sendo transmitido aí internacionalmente, já faz um tempo que esse engajamento chegou, essa nossa link, né? Essa nossa ajuda aí, e a pessoa entendeu o processo e comprou o nosso projeto, e hoje nós, graças a Deus, né? Graças às pessoas que têm reunido forças com a gente, hoje a gente consegue transmitir a ideia, nosso bate-papo aqui para dezenas de países diferentes, né? E aí, para eu também contribuir para o nosso fechamento, eu queria deixar uma frase de Sigmund Freud, que é essa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Consigo. Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Acho que queria deixar essa frase, ela fala muito comigo. Então, quando você se deparar aí com algumas dificuldades, que você não tenha acesso a essa ferramenta que é a fala, cuide dos seus dedos. Podem abraçar muita gente, podem indicar o caminho para muita gente. Então, é mais ou menos isso que a gente queria bater um papo com vocês. Gratidão, Marcos, gratidão para a galera. Valeu. Jário, eu gosto muito de Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sig é vitória, mundo, Freud alegria. É o nome dele. Ele tem uma frase que cabe para as famílias aqui. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo de mudança. Essa frase dele. Valeu. Muito bom. Pessoal, fiquem todos com Deus. Essa semana a gente tem outras programações, inclusive o Álvaro vem falar com a gente, viu? Acho que quarta-feira, não nessa, na outra, o Álvaro está aí com a gente também, falando um pouco mais de espiritualidade, em prol ao acolhido, em prol das pessoas que estão em sofrimento na substância. Galerinha, fiquem todos com Deus. Obrigado, Marcos, pela participação. Tamo junto, live fica gravada. Dê o seu like, manda no aviãozinho e tamo junto. Um abraço a todos aí.